Olá, boa noite. Estamos começando a videoaula no novo modelo. Eu sou o professor Rafael e hoje a gente vai falar de concordância horizontal. Na parte de curvas horizontais, eu vou tratar um pouquinho das curvas horizontais. E o que a gente vai falar um pouco hoje? Introdução, basicamente o conceito que engloba as curvas horizontais. Falar um pouquinho da curva circular simples, da curva composta e a curva composta com transição. Uma combinação de curvas onde tem a transição circular e uma transição voltando para as tangentes. O porquê da gente utilizar, as vantagens da utilização da curva de transição, principalmente aqui no Brasil. E apresentar um pouquinho os raios mínimos de curvatura horizontal. Deixa eu mostrar a equação e falar um pouquinho dos raios mínimos de curvatura. Introdução. Na conexão de dois trechos em tangente, duas linhas retas, há três tipos de concordância utilizados no projetos rodoviários. Como a gente já falou ali na introdução, a curva circular simples, a curva composta, de mais de uma curva circular de raios diferentes, e uma combinação de curvas onde eu vou ter uma transição, uma circular e uma transição também. Utilizada para concordar dois alinhamentos, curva circular simples. Utilizada para concordar dois alinhamentos retos, a curva circular é uma ótima alternativa, basicamente devido à simplicidade deste tipo de curva, para ser projetada e locada. O estudo da curva circular é fundamental para a concordância de tangente e fundamental para a gente continuar os estudos, inclusive das curvas de transição. Aqui, essa é a curva circular simples. Como a gente já falou em sala de aula, tem origem saindo da tangente do ponto PC, faz seu desenvolvimento até o ponto PT, voltando para trecho em linha reta, trecho em tangente. Prolongando os trechos em tangente, a gente tem um elemento denominado como ponto de interseção. O ângulo de deflexão entre as duas tangentes, a tangente da curva, representada pela distância entre o PI e o PC, entre o PI e o PT. Este D aqui, para quem lembra na locação de curva, ele é deflexão da corda, a corda sendo um segmento em linha reta que ligam dois pontos dentro de um arco, né? Aqui seria o grau de curvatura da corda, e a gente já viu que a deflexão é dada pelo grau de curvatura dividido por 2. Sendo que o ângulo central, que sai aqui do centro raio ao PT, do centro raio ao PC, este ângulo central tem o mesmo valor numérico que a sua deflexão. Perfeito? Vamos para o seguinte. A curva composta. Quando se produzem duas curvas circulares sucessivas e ambas estão no mesmo lado de sua tangente comum, estas curvas constituem uma curva composta. O que quer dizer isto? Os raios destas curvas são diferentes. Utilizam-se quando se deseja adaptar o traçado da topografia, sobretudo na zona montanhosa, pode vir a acontecer este tipo de curva, em que pode ser necessária a utilização de duas, três ou mais curvas circulares simples de raios diferentes. A gente não trata muito aqui, mas pode acontecer e é muito comum três curvas de centros diferentes também.
Aqui é um exemplo onde tenho duas curvas do centro diferente, né? E duas curvas de raio diferente. Perfeito? É perfeitamente utilizável em adaptações em regiões montanhosas. Por que a gente diz montanhosa? Onde a gente não pode mudar muito a topografia. E aí a gente trata de algumas alternativas para tentar resolver aquele problema de topografia. Feito. Curva composta com transição. Este caso apresenta uma combinação de curvas de raios variáveis com curva de raio constante. Nesse caso, a tangente, a parte reta, é conectada por uma curva circular por meio de um raio variável, um pedaço de transição, tá? Que começa com um raio infinito, chegando ao raio de curvatura no ponto de tangência com a circular. Mais ou menos assim. Você vem num trecho em linha reta, entra num trecho em transição, saindo de um raio próximo ao raio infinito, que seria uma reta, chegando ao raio da curva circular. Transitando na região de curva circular, tá? Depois voltando para um trecho em transição. Então seria assim, reto, né? Tangente, transição, circular, transição. Quais são os elementos e os pontos notáveis aqui? Aqui o TS, tangente espiral, ponto de tangente, ligação da tangente com a espiral. Chegando ao fim do trecho em espiral, a espiral com a curva circular, o ponto aqui de interseção entre a espiral e a curva circular, o desenvolvimento do trecho circular, o ponto de interseção entre o trecho circular e o trecho em espiral, e terminando aqui o ST, que seria aqui o ponto de interseção entre a espiral e o trecho em tangente. Alguns elementos aqui são próximos ou parecidos ou idênticos com os elementos já apresentados na curva circular simples, tendo eles aqui como exemplo a deflexão das tangentes. Então, o prolongamento dessa tangente com essa tangente gera uma deflexão, um ângulo de deflexão. Esse ângulo de deflexão é igual ao ângulo central, tá? O ângulo central da curva circular original, tá? Voltando aqui para o trecho de transição, né? Na verdade, quando a gente tiver o ângulo central, ele vai ser o ângulo do trecho central, os ângulos aqui, no caso das transições. Aí aqui está a tangente da transição, o x, o y, o p, afastamento da tangente, e o Q ou K nesse caso aqui, que é o afastamento do TS em relação à tangente, esta tangente. Vamos lá, curva de transição. Com relação às curvas de transição, dada a sua importância, há conveniência de tecer considerações mais detalhadas quanto à sua origem e forma. Ao passar em um trecho em tangente, então a gente viu que sai da tangente para uma curva circular, todo veículo necessita executar uma trajetória de raio variável nessa passagem, já que passa do raio infinito, ou uma reta, né, para um raio de determinada curva. Então, se eu saísse aqui exatamente num trecho em tangente, em linha reta, e entrasse numa curva circular, tá? É comum, inclusive, forem verificar, os carros em Fórmula 1 tendem a fazer este traçado para conseguirem, em alta velocidade, completarem a curva. Então, é normal que os carros, quando não tem uma transição, tendem a fazer a curva desta maneira.
Por conta disso, essa mudança de direção entre a reta e a curva circular, o consequente aumento e redução da força centrífuga, né? Então, esse aumento brusco da força centrífuga na parte circular não pode ser realizado instantaneamente, ou não deve ser realizado instantaneamente. Na maioria dos casos, a prática do motorista pode acomodar uma trajetória de raio variável dentro das folgas de largura da curva circular, gerando um problema. Quando, entretanto, se associam raios pequenos com velocidades elevadas, o motorista é obrigado a manobras mais forçadas para não invadir a faixa de tráfego adjacente. Então, quando está em alta velocidade, praticamente vai ser difícil fazer uma curva sem. As principais vantagens do uso de curva de transição são as seguintes. Seriam as vantagens. Uma curva de transição adequadamente projetada fornece uma trajetória natural para os veículos, em que a força centrífuga, que cresce gradualmente na passagem da tangente, para a curva circular. Então você não tem aquela força abrupta. Você sai da tangente e gradualmente vai aumentando essa força centrífuga, essa sensação da força centrífuga no motorista. A curva circular de transição reduz ao mínimo a tendência de atingir a faixa de tráfego adjacente e tende a uniformizar a velocidade. Mais uma vantagem: a curva de transição constitui o intervalo ideal para acomodar a variação da superelevação entre o trecho em tangente e a curva circular. Então, entre o trecho tangente e a curva circular, a superelevação vai aumentando aos poucos. A passagem da seção normal ou a seção transversal abaulada, né? Essa passagem para a seção de superelevação plena, onde tem a maior inclinação, pode ser efetuada ao longo da transição. Então, ela vai aumentando ao longo da transição até chegar no pedaço circular, de uma maneira mais coerente com a relação velocidade-raio do veículo bem controlada. Nos locais em que a variação da superelevação é feita sem a curva de transição, parte da tangente, então você andando em linha reta, já começa a ser elevada a superelevação. O motorista que se aproxima da curva tem que compensar esse aumento da superelevação no trecho reto, né, no trecho tangente, girando ligeiramente o volante no sentido contrário à curva. Para ele continuar na curva, na reta, ele tem que girar, sendo assim dificultando as manobras do veículo. Por último, a curva de transição facilita a implantação da superlargura na passagem do trecho em tangente para a curva circular. Os modernos sistemas de processamento de projetos rodoviários, os programas que projetam, né, rodovias hoje, os programas que se utilizam a computação gráfica e projetam essas curvas, permitem projetar curvas de transição apenas clicando nos bordos. Tá? Você tem a tangente, tem a curva circular anteriormente calculada, clica nos bordos para inserir a transição, automaticamente ele já o faz. E o uso da curva de transição elimina as aparentes quebras de alinhamento nas junções de curva e tangente. Então, tem a questão estética que melhora o seu projeto geométrico. Aqui é um exemplo, tá? Onde a gente tem um trecho em transição, então daqui para frente a gente já começa uma curva para assim entrar nela. Nesse trecho aqui, como exemplo, você vem em linha reta e já vira, né? Já cria essa força abrupta aqui de força centrífuga te atrapalhando na manobra. Imagina que você está andando em alta velocidade. Essa curva é muito mais fácil de fazê-la do que esta. Então, na pesquisa de uma curva de transição ideal, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, estabeleceu as seguintes condições básicas a serem entendidas pelo conjunto veículo-rodovia. O veículo mantém velocidade constante na passagem do trecho em tangente para a curva circular, admitindo-se, como é de praxe para os motoristas experientes, que o veículo chegue ao final da tangente com velocidade que vai manter em toda a curva. Então,
a gente já pensa que a velocidade diretriz, a velocidade de projeto é a velocidade que ele vai chegar ao final da tangente e ao início da curva. A superelevação é nula no ponto TS, então no início da transição a superelevação é nula. E atinge o valor máximo na passagem SC. Significa que ele passa toda a transição elevando a superelevação, chegando no ponto SC, já no ponto máximo de superelevação. Até o CS, que quando ele sai do CS, indo para o ST, vai diminuindo a superelevação até voltar à superelevação nula no trecho abaulado padrão. Durante o percurso de transição, a superelevação varia linearmente com o comprimento percorrido a partir do TS e inversamente a partir do SC. Então, a superelevação está no seu máximo exatamente entre os pontos SC e CS, que é um trecho circular. E ela vai aumentando ou diminuindo, aumentando entre o TS e SC e diminuindo entre o trecho CS-ST. Supõe-se também condição ideal de equilíbrio no percurso da transição, com atrito nulo entre os pneus e a pista. Então, as forças de aceleração centrífugas é anulada pela força de atrito. É isso que supõe-se para o de curva de transição. E aqui a gente segue os modelos utilizados para curvas de transição. Quais seriam estes? A lemniscata de Bernoulli, a espiral de Cournot e a parábola Kuka, sendo a espiral de Cournot a mais utilizada constante. Tá? A aplicação das condições de equilíbrio a um ponto P qualquer da curva de transição conduz à equação. Tá? Então, considerando a espiral de Cournot utilizada, esta seria a equação do comprimento percorrido dentro da curva de transição. E este B seria exatamente a constante de cada caso da curva. A curva de equação espontânea L vezes R igual a B é a clotoide, também denominada de espiral de Cournot ou Van Leber, cuja curvatura cresce linearmente com seu comprimento. Esse é o tipo de curva mais adotado nos trechos de transição de rodovias, constituindo a opção default, para a maioria dos programas utilizados para projeto viário rodoviário. E aí, já finalizando essa aula, a gente vai falar um pouquinho dos raios mínimos de curvatura horizontal. Os raios mínimos de curvatura horizontal são os menores raios das curvas que podem ser percorridas com a velocidade diretriz à taxa máxima de superelevação em condições aceitáveis de segurança e conforto. Ao percorrer uma curva, um veículo é sujeito à ação da força centrífuga, que é contrabalançada pelo atrito entre os pneus e a superfície da rodovia. O coeficiente de atrito correspondente é chamado coeficiente de atrito transversal, relacionado bem à seção transversal. E a experiência mostra que seu valor varia com a velocidade no intervalo de 0,50 para 30 km, e conforme vai acelerando, próximo aos 95 km por hora, o coeficiente de atrito chegando a 0,35 para o caso de pneus novos e o pavimento de concreto de cimento asfáltico em bom estado e molhado. Esses valores são inferiores para quando os pneus estão carecas ou lisos e o pavimento já está desgastado ou menos rugoso. Não é conveniente, entretanto, que as curvas sejam projetadas com base no máximo atrito lateral. A parcela de atrito lateral que pode ser usada com conforto e segurança pela grande maioria dos motoristas é a função do grau de desconforto provocado pela ação da força centrífuga. A velocidade em uma curva que a força centrífuga provoca o desconforto para o motorista pode ser aceita como base de controle máximo coeficiente do atrito transversal admissível. Para velocidades baixas, os motoristas são mais tolerantes com o desconforto,
permitindo-se utilizar uma parcela maior do atrito disponível no projeto das curvas. Atendendo a todas essas considerações, o DENIT fixou os coeficientes de atrito transversal a serem empregados na determinação dos raios mínimos admissíveis para diferentes valores de velocidade. Como assim? Dessa forma, ele tabelou aonde todas as velocidades diretrizes de projeto estão indicadas, tá? E a força de atrito considerada para cada velocidade. Seguindo, a equação que equilibra todas as forças, conforme demonstrado em sala de aula, seria essa, onde aparece o raio mínimo, onde as forças de atrito e superelevação máxima se equalizam, podendo o veículo transitar, com as forças nulas, na velocidade diretriz adequada, sem nenhuma alteração. Por fim, esse aqui é um quadro também do manual de projeto geométrico do DENIT, onde indica os valores dos raios mínimos em função das taxas máximas de superelevação. Finalizando a aula completamente, só lembrando que todas essas contas e cálculos e equações demonstram apenas a equalização das forças físicas que atuam no veículo e o atrito relacionado ao pneu-pavimento. Força e bons exercícios para vocês. Eu passei lá o exercício 7, 8, 9 e 10. A gente corrige, a gente tira as dúvidas e a gente vai adequando as aulas conforme o tempo for passando. Um abraço e até a próxima.